Já imaginou o filho de um papa fazendo uma festa nada comportada? Freiras libertinas brincando de... Bem, vocês entenderam. E um casamento que durou apenas um dia? Esse foi bem rápido. Olá, viajantes da história! Hoje viajaremos para a Idade Média e conheceremos alguns dos maiores escândalos que marcaram essa época. Tá curioso para saber quais foram? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Banquete no Palácio Papal. O Banquete das Castanhas aconteceu em outubro de 1501, no Palácio Papal de Roma. O anfitrião foi César Borgia, ex-cardeal e, na época, filho do Papa Alexandre VI. O contemporâneo Johann Burchard forneceu uma descrição do evento. Na noite do último dia de outubro de 1501, César Borgia organizou um banquete em seus aposentos no Vaticano com 50 profissionais de relacionamento, chamadas cortesãs, que dançaram após o jantar com os atendentes e os demais presentes, a princípio com roupas, porém logo ficaram sem elas. Depois do jantar, os candelabros com as velas acesas foram retirados da mesa e colocados no chão, e as castanhas foram espalhadas ao redor. Assim, as cortesãs começaram a pegar as castanhas, rastejando sobre as mãos e os joelhos entre os lustres, enquanto o Papa, o seu filho César e sua irmã Lucrécia observavam. Por fim, foram anunciados prêmios para quem realizasse o ato com as cortesãs. Os prêmios incluíam túnicas de seda, sapatos e presilhas. O caso Tour de Nesle, de 1314. O Tour de Nesle, também conhecido como Tower Nesle, ficava em Paris. Situava-se nas margens do rio Sena e no início do século XIII era mantido pelos guardiões Gautier e Philippe d'Aunay. Na época do rei Felipe IV da França, estava ocupado arranjando casamentos para seus filhos. Seu filho Louis casou-se com Margaret, filha do Duque de Borgonha, enquanto seus outros dois filhos, Felipe e Carlos, se casaram com duas filhas de Borgonha, Joan e Blanche, respectivamente. A filha do rei, Isabela, casou-se com o rei Eduardo II da Inglaterra. Quando Margaret e Blanche chegaram à França, começaram a passar o tempo no Tour de Nesle com os irmãos de Aunay. Joan, por sua vez, foi apenas uma testemunha da devassidão que ali ocorria. Logo, as duas mulheres foram acusadas de adultério e, segundo fontes, foi Isabela quem contou ao seu pai o que ocorria na torre. Enquanto os boatos circulavam, o casamento entre Margaret e Louis foi anulado e sua filha foi deserdada. Carlos garantia a anulação de seu casamento com Blanche em 1322, mas tanto ela quanto Margaret foram confinadas no Château Galliard. Antes da prisão, suas cabeças foram raspadas para humilhá-las. Margaret faleceu em 1315 e Blanche, mais tarde, ingressou em um convento. Os irmãos d'Aunay foram executados em 1314 pelas indiscrições com as noras do rei. Os homens teriam sido esquartejados, esfolados, castrados e enforcados. Depois, seus corpos foram arrastados pelas ruas de Paris. Freiras brincavam com meninos. Durante o início dos anos 1500, os investigadores visitaram Littlemore, depois que rumores se espalharam sobre o comportamento ilícito e impróprio das freiras de lá. Quando John Derby visitou o local em nome do bispo de Londres, em 1445, apenas 7 freiras residiam lá. Ele relatou que elas não estavam vivendo de acordo com a regra beneditina, já que as freiras regularmente compartilhavam as camas, comiam carne e bebiam álcool. Em 1517, Littlemore foi novamente visitado por um oficial episcopal chamado Edmund Horde, que relatou que uma das freiras havia dado à luz uma filha ilegítima com o padre. Dizia-se que as freiras em Littlemore brincavam com os meninos. O comportamento do Papa João XII o removeu do papado. O Papa Agápedo II nomeou seu filho Otávio para ser seu sucessor governante de Roma, uma posição que o adolescente assumiu em 955. Ele adotou o apelido pontifício João e lutou para garantir apoio tanto na esfera religiosa quanto na política. João XII contou com a ajuda do Sacro Imperador Romano Otto I, a quem ele coroou imperador em 962. Enquanto estava em Roma, João supostamente teve muitas amantes, jogou com fundos papais e se comportou tão mal que o próprio imperador o criticou.
Otto tentou destituir João do cargo em 963, convocando um conselho no qual o pontífice foi acusado de homicídio, perjúrio, sacrilégio, relações com algumas de suas parentes e 2 irmãs. Apesar de uma tentativa de substituir João pelo Papa Leão VIII, João foi capaz de retomar o controle de Roma para si. Em 964, entretanto, João morreu após ter um derrame enquanto estava na cama com a pessoa de outro homem. O caso de Peter Abelard e Heloise resultou em castração. Peter Abelard foi um tutor de Heloise, sobrinha de Fulbert, cônego em Notre-Dame, Paris. Eles se conheceram no início dos anos 1110, época em que ambos eram indivíduos incrivelmente eruditos. Eles se apaixonaram, Heloise engravidou e teve um filho, Astrolabe, enquanto morava discretamente com a irmã de Abelard. O casal acabou se casando em segredo, mas quando a notícia se espalhou, Abelard mandou Heloise para um convento para protegê-la. O tio de Heloise, que desaprovou toda a situação, enviou um grupo de homens para castrar Abelard. Com isso, Abelard também entrou na vida de clausura, e ele e Heloise continuaram a trocar cartas. Abelard fundou uma comunidade religiosa em Paraclete, em Fourré-Quincé, e em 1130, Heloise assumiu o comando da abadia. Heloise e Abelard viveram seus dias enclausurados e estão sepultados juntos em Paris. John Reichner era um travesti. John Reichner, que se autodenominava Eleanor, foi detectado em roupas femininas em dezembro de 1395 em Londres. Quando questionado pelas autoridades, Reichner admitiu ser pago para realizar atos sexuais. De acordo com relatos, a incursão de Reichner na prostituição começou quando uma mulher chamada Ana o ensinou a se vestir e agir como mulher. Reichner confessou ter relações com mulheres e homens, incluindo capelãs, freiras, mulheres casadas e padres. Apesar disso, a prostituta travestida derrubou as ideias tradicionais sobre gênero, família e ordem nos níveis social e religioso. É por isso que, em algumas interpretações históricas, o documento legal sobre Reichner é uma obra de ficção, escrita como uma crítica a Londres do século XIV sob a autoridade do rei Ricardo II. O casamento de um dia. Ingeborg, filha de Valdemar da Dinamarca e Sofia de Minsk, casou-se com o rei Filipe II da França em agosto de 1193. Um dia depois, Filipe iniciou sua campanha para dissolver suas núpcias. Filipe mandou colocar Ingeborg em confinamento e apelou à igreja para a anulação. O Papa Celestino III condenou o divórcio em 1195, mas isso não impediu que Filipe se casasse novamente no ano seguinte. Enquanto Ingeborg adoecia na prisão por anos, Filipe tentava dissolver o casamento. Considerado um bígamo por se casar com Agnes de Merânia em 1196, Filipe acabou tendo que aceitar Ingeborg como sua rainha. Em 1213, ele trouxe Ingeborg de volta para proteger a Dinamarca contra a Inglaterra e, em troca, o Papa legitimou seus filhos com Agnes. Alice da França era amante de um rei inglês, enquanto era noiva de seu filho. Alice da França era filha do rei Luís VII. Ela foi prometida a Ricardo, filho de Henrique II da Inglaterra, em 1168. Alice chegou à Inglaterra e, segundo consta, tornou-se amante do rei Henrique. Ela pode até ter tido um filho com ele. Sua posição na Inglaterra tornou-se tênue quando, em 1191, Ricardo, agora rei, se casou com Berengária de Navarra, embora fosse noivo de Alice. Depois que Ricardo se casou com Berengária, o irmão de Alice, o rei Filipe Augusto da França, a ofereceu a outro filho de Henrique. Contudo, o casamento foi impedido e Alice foi mandada de volta para a França, onde se casou com o conde de Poitiers. Fingiu a morte para escapar do convento. Joanna of Leeds era freira em St. Clements, na Inglaterra, em 1318. Ela estava insatisfeita com a vida monástica e decidiu fugir. Para isso, ela fingiu estar doente, o que rapidamente pôs fim à sua vida, ou assim pensavam suas outras freiras. Ela realmente encenou sua morte, chegando ao ponto de fazer algumas freiras enterrarem seu corpo falso. De acordo com os registros episcopais do século XIV, Joanna empreendeu a fraude por conta de luxúria carnal. Depois desse vídeo, agora eu sei que a Idade Média tinha cada história, que sem dúvida daria vários filmes. E você, conhecia alguns desses escândalos? Quais chamaram mais sua atenção? Deixa nos comentários.
E não saia do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.